em seguida, teremos uma outra convidada, doutora Érica Hirano, também assídua colaboradora, e também estará trazendo esclarecimentos pessoalmente, sobre algo que recentemente tem preocupado todos nós, que é o coronavírus. Após a palestra da doutora Érica, todos poderão ficar à vontade para tirar as suas dúvidas, tá? E voltarem para suas casas como agentes multiplicadores, de informações corretas, verdadeiras sobre o que é, de fato, o coronavírus, tá bom? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, para vir aqui falar com vocês sobre o coronavírus, que é o atual temor. E eu gostaria de trazer algumas informações assim científicas, tá? E também informações práticas, tá? O coronavírus, a primeira infecção diagnosticada foi dia 29, realmente diagnosticada foi dia 29 de dezembro de 2019. A partir daí, criou-se uma chamada para que todos os casos fossem comunicados e um alerta mundial de que seria uma doença altamente contagiosa e letal. No entanto, à medida que essa doença foi se espalhando e os casos foram sendo notificados e identificados, percebeu-se que muitos dos casos que achava-se que foi morte por coronavírus, na verdade foi morte por algum outro problema. Muitas vezes H1N1, que é a infecção da gripe mais comum, muito temida, e que existe vacina, Então, há muitos anos já existe campanha mundial, e aqui no Brasil também, da vacina da gripe. A vacina da gripe hoje, ela é tetravalente, ela atinge 4 cepas do influenza, que são as mais graves e que poderiam causar realmente infecções graves em pacientes debilitados. Quem seriam esses pacientes? Imunodeprimidos, que já tem alguma doença crônica, pessoas com mais idade, acima de 65 anos, crianças, gestantes. Então, essa é a população-alvo para fazer a vacina da gripe. Os médicos, profissionais da saúde e mesmo vocês que são missionários, que frequentam hospitais para fazer o TASC, também são pessoas que devem receber a vacina, porque vocês vão ter muito contato com essas pessoas, E a H1N1 também é uma doença que ela pode ser assintomática e a pessoa pode ter a doença, passar e ela nem percebeu que teve, tá? Então essa é a gravidade da gripe, Uma gripe que a gente tem e que algumas pessoas passam muito mal, ficam de cama, febre, etc. Para outras vai passar como nada, não aconteceu nada, mas ela passou pela gripe, tá? Então, essa é a preocupação. Então, o coronavírus também é um tipo de gripe, tá? Mas ele é menos letal e menos grave do que a H1N1, tá? É claro que toda gripe, numa pessoa que tem a imunidade comprometida, ela pode se tornar de uma gripe virar uma pneumonia e da pneumonia virar uma infecção generalizada e aí a pessoa pode vir a morrer por causa disso, Então, só para vocês terem uma ideia mais de números, hoje, aqui eu trouxe, dá para tirar isso aqui para chegar no... Eu coloquei um quadro aqui no um esquema, só para vocês terem uma ideia de números, Não sei se todo mundo consegue ver aqui, é uma escala, tá? Aqui é janeiro, dia 19, aqui é fevereiro, dia 16, praticamente um mês depois, e aqui é março, dia 1º. Então, aqui,
teve um pico de notificações de casos de coronavírus. 3.887 casos no dia 4 de fevereiro. E em março, a última notificação, no total a gente tem 23.784 pessoas contaminadas. 53.000 pessoas em recuperação pelo coronavírus, por essa doença. E 3.042 mortes, tá? Totalizando 80.000 casos. Então, pensando nesse número, precisa de 80.000 pessoas doentes para ter 3.000 óbitos, tá? Isso em relação à influenza H1N1 é baixo, tá? A letalidade de coronavírus está em torno de 3%. Ainda não se sabe exatamente qual que é a letalidade, porque a gente ainda não tem o número exato de pessoas que estão doentes e de pessoas que podem ter tido a doença sem ter tido sintomas. Então, esse número pode estar até, a gente fala de superestimado, porque quem é que vai aparecer nesse número? As pessoas que ficam doentes. E quem é que morre? Geralmente a pessoa que manifestou a doença. Então, essa casuística, esses números já tem um que a gente chama de viés, um erro, porque a gente está levando em consideração as pessoas que ficaram doentes. A gente não está considerando as pessoas que passaram pelo coronavírus e não tiveram nada. Acredita-se que 80% das pessoas vão passar pelo coronavírus e não vão ter nenhum sintoma, tá? Então, esse número eu acho importante porque surgiu um alarde mundial a respeito do coronavírus. Então, escolas foram fechadas, voos foram cancelados, portos foram fechados, né? Então, a gente não sabe nós médicos, a gente não sabe exatamente qual que é a dimensão política, econômica dessas manobras dos governos, tá? A gente acredita que pela medicina, o que é preciso? Se a pessoa teve contato com alguém doente, essa pessoa precisa ficar pelo menos 15 dias em casa para saber se ela vai ou não vai desenvolver a doença. E se ela teve contato muito próximo com uma pessoa que está com o coronavírus, provavelmente ela pode até ser uma pessoa que vai transmitir esse coronavírus. Ela pode nem ter a doença em si, manifestar, mas ela pode transmitir. Então, isso é um fato. Se você encontrou com uma pessoa que tem o diagnóstico de coronavírus, teve contato com essa pessoa, você não deve ter contato com as outras pessoas, porque você pode ser uma fonte de propagação dessa doença, tá? Agora, surgiu a questão de devemos viajar para o Japão, né? Quantas pessoas já estão com passagem comprada, com tudo resolvido para fazer o devagar em abril? Devo viajar, né? Isso aí é um conselho, não existe ainda um consenso, tá? Mas a maioria dos colegas com quem eu conversei, que são infectologistas, considera que se a pessoa não tem uma doença grave prévia, ela não é uma imunossuprimida, ela poderia viajar sim para o Japão, tomando cuidados básicos. Quais são? Lavar as mãos, sempre. Água e sabão, não precisa de nada especial. Lavar a mão com água e sabão, evitar tocar o rosto, porque a entrada do vírus é pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Então, evitar. Se você está andando pela rua, pegou num corrimão, pegou numa maçaneta, não vai colocar a mão no rosto antes de lavar as mãos com água e sabão, tá? O uso de máscara. A máscara é importante para evitar que uma pessoa contaminada, ela jogue essas gotículas contaminadas e você tenha contato, né? Mas não é necessário uma máscara totalmente blindada, tá? Uma máscara simples, dessas que a gente usa na cozinha,
para fazer alguma limpeza já é suficiente. Pode máscara de pano? Pode, desde que a máscara seja de uso pessoal e seja higienizada. Tem que lavar a máscara, trocar a máscara pelo menos uma vez ao dia. E o recomendado é que toda vez que você considere que a máscara está suja, tem que trocar, né? Então, isso é uma questão individual mesmo, né? Tem gente que depois de 2, 3 horas já não quer mais ficar com essa máscara, porque sente que ela já está mais úmida, etc. Então, pode trocar, né? Mas não tem essa regra ainda de dizer eu tenho que usar uma máscara, a cada 2, 3 horas eu tenho que trocar, se tem que ser descartável, se tem que ter 1, 2, 3 barreiras, tá? A máscara comercializada mais... como se fala, de maior potência de barreira, a N95, é reservada para uso em hospital e para uso com doentes assim, realmente que tem alguma doença transmissível e que tem que ser bloqueado, tá? Não é uma máscara indicada para um uso assim, que eu falo populacional, para todo mundo usar, tá? Então a N95 é reservada assim para casos extremos. Você vai visitar uma pessoa que está doente mesmo, que está com o coronavírus, ou então é uma suspeita, ela está dentro de uma UTI, pode ter o coronavírus, mas ela pode ter outras doenças transmissíveis também, né? Então as pessoas criaram todo esse alarde em cima do coronavírus, mas o sarampo está aí, a gripe comum está aí, febre amarela, dengue, todas as doenças contagiosas estão por aí, né? Então a gente tem que ter as medidas de proteção, né, para você não pegar a doença e para você também não dispersar a doença. Algumas curiosidades que eu encontrei, que acho que seria interessante, se uma pessoa que estiver tossindo e você não quer se expor ao que essa pessoa está tossindo, a distância é pelo menos 2 metros, tá? Então, se uma pessoa está tossindo, você tem que ficar a 2 metros de distância dessa pessoa. Se você tiver com uma máscara, não precisa dessa distância, né? E se você considera que essa pessoa pode estar doente, você tem alguma liberdade com essa pessoa, você pode chegar para ela e oferecer uma máscara. Falar, olha, você está tossindo, né? Você não quer ficar com a máscara, porque as outras pessoas ficam incomodadas com alguém tossindo, e ainda mais nessa comoção que está a respeito do coronavírus. Realmente, se alguma pessoa tosse dentro de uma loja, metade das pessoas vão embora da loja, gente. Isso é fato, né? Se alguém tossir dentro do hospital, o segurança já está trazendo uma máscara, né? Então, assim, criou um desespero que a comunidade médica olha e fala assim, gente, se a gente tivesse conseguido ter essa comoção com o H1N1, que foi há 5 anos atrás, talvez muitas pessoas tivessem escapado de ter se contaminado, né, com H1N1. Mas isso é uma curiosidade. Outra coisa, quando lugares onde você pode pegar esse vírus, qualquer coisa de contato, então, uma caneta, um corrimão, a maçaneta da porta, até um copo, um bebedouro, todos os lugares em que a pessoa teve contato, que pode ter eliminado gotículas com o vírus, pode ser uma fonte de infecção para você. Mas não é que pegou, você vai pegar infecção. Se você pegar e você levar para a boca ou para os olhos, né? Então, criança, é importante você higienizar sempre a mão da criança, porque elas vão sempre levar a mão na boca e no rosto, tá? Coisas de alimentos, né? Os japoneses têm muito o hábito daquele nabe, né? Todo mundo come no mesmo prato, cada um vai pegando com o seu próprio hashi. Isso é contaminação, tá? Não só para coronavírus, mas também para H. pylori, que é aquela bactéria que causa gastrite. Então, é uma das fontes de contaminação da H. pylori, esse uso compartilhado de uma comida que está servida, tá? Lembrar que uma máscara que você usa por muito tempo, ela pode não só ficar suja, ela pode ficar contaminada também, né? Por dentro, com o que você está tossindo, conversando, etc.
Então, por isso que ela deve ser ou descartada, se for descartável, ou coloca para lavar, água e sabão, passa um ferro, tá novinha para usar, tá? Álcool gel. Teve uma chamada aí da internet de uma pessoa falando que álcool gel não presta, que tem que ser vinagre, etc. Isso aí foi totalmente desmascarado, tá? Não tem nada a ver. O álcool gel que a gente tem, ele é a 70%, como tem que estar escrito lá, porque a indústria faz a fiscalização da concentração. E o gel, por ser glicerinado, ele tem uma persistência maior, tanto na pele quanto no que você aplicar. Então, ele é mais efetivo do que um álcool líquido, por exemplo, tá? Então, se vocês puderem, não tiver alergia, etc., pode usar o álcool gel à vontade, tá? É claro que, espontaneamente, se não tem necessidade, evitar multidões, né? Não precisa ir naquela, sei lá, uma festa, uma liquidação que está tendo, não tem uma necessidade extrema, se você não trabalha naquela loja, não precisa ir lá, né? Porque é uma aglomeração que pode ter contaminação, tá? Eu gostaria de trazer mais algumas coisas assim a respeito de números, para vocês verem como essa questão do coronavírus é exagerada, né? Ao ponto de vista médico. No ano passado, no mês de janeiro, no mundo, morreram 25 pessoas de coronavírus. Por aspirina, alergia à aspirina, morreram 250. Então, era melhor sair correndo, proibir a aspirina, do que ficar correndo atrás do coronavírus, né? 30 mil pessoas morreram de gripe comum, influenza. Então, realmente, a nossa força-tarefa é evitar propagação de gripe, não só de coronavírus, né? Por isso que a gente fala que não tem necessidade de bloquear uma viagem para o Japão, bloquear uma ida a uma loja, sei lá, um restaurante de pessoas que podem ter vindo da China, porque esse H1N1 está entre nós há muito tempo, né? E só por acidentes de trânsito, 90 mil pessoas já morreram em um mês. Então, assim, o foco de atenção não precisava ser o coronavírus, né? Então, existem coisas que realmente estão além da nossa compreensão em termos políticos, econômicos, que estão causando toda essa exposição para o coronavírus, né? Então, mais uma vez, eu acho que reforçando, para quem tem o planejamento de fazer a viagem para o Japão, tem que fazer com cautela? Tem. Usa máscara, né? Dentro do avião, fique com a máscara, tá? A hora que for se alimentar, etc., vai tirar, mas depois você coloca de volta. Lavar bastante as mãos. Se você não tem tempo de lavar as mãos, o que o álcool gel substitui? O álcool gel não substitui lavar a mão o dia inteiro, tá? Então, sempre que possível, lavar a mão com água e sabão. Agora, você está numa situação que nem aqui agora, eu quero dar uma limpada na minha mão não tem nenhuma sujeira visível. Então, eu posso passar um álcool gel e pronto, limpei, tá? Então, o álcool gel é reservado para situações em que não tem uma sujidade visível e que você quer garantir que a sua mão esteja limpa, tá? Evitar se expor com pessoas doentes mesmo. Se tem gente que está tossindo, com febre, com mal-estar, essa pessoa tem que ser encaminhada para o pronto-socorro para ser avaliada. No pronto-socorro eles vão poder dizer se realmente é uma suspeita de um coronavírus ou de alguma outra doença, e eles têm os exames, hoje a sorologia, o PCR, que são os exames mais avançados, em questão de horas, você pode saber se é um coronavírus, se é uma H1N1, se é um sarampo, se é alguma outra doença, tá? Então, eu acho que o importante é você identificar uma pessoa que está com sinais da doença, encaminhá-la para o pronto-socorro para ser avaliada, tá? E se ela voltou dizendo que não tem, gente. Não precisa ficar isolando essa pessoa para o resto da viagem, né?
Acho que é isso. Tem mais alguma colocação? Dúvidas? Sobre a dengue, poderia falar Ah, alguma coisa? a dengue. É uma doença que é endêmica aqui, né? Não tem... A principal prevenção seria mesmo exterminar os mosquitos, coisas que a gente não consegue fazer sozinho, né? É uma questão de saúde pública. Então, o principal para você se proteger é você usar repelente. Você manter o seu ambiente livre do mosquito. Então, pode usar aquele repelente elétrico, pode usar esses difusores de óleo de citronela, e até quem é da região e que acha que pode estar suscetível, tomar um complexo B ou complexo de zinco, que são vitaminas que aparentemente funcionam para afastar o mosquito. Então, sabe aquela situação, tem 5 pessoas numa mesa, só um está tomando picada? Então, realmente, existem pessoas que são mais atrativas para o mosquito e outras que não. Então, geralmente, a gente não percebe, mas as pessoas exalam um cheiro e que o mosquito é atraído por um e menos por outros. Então, o complexo B é sabido que a pessoa que toma regularmente o complexo B, ela tem uma certa... O pernilongo tem uma certa rejeição, né? Ele vai escolher o que não está tomando, tá? Então, eu não tomo complexo B por motivos outros, mas assim, a minha filha eu já estou dando gotinha de complexo B, porque não é possível, qualquer lugar, ela que toma 5 picadas e ninguém mais viu o pernilongo, né? Então, complexo B nela. E repelente, né? Ai, mas o nenenzinho não tem nem 5 meses, como é que eu vou passar repelente nela? Passa repelente no bebê conforto, no carrinho, a roupa dele pode colocar repelente aqui nas costas, tá? Porque o bebê não pode pôr nada na mão, porque ele vai levar para o rosto. Então, põe nas costas, que vai repelir e que não vai ter contato com o bebê. Tem que pôr na roupa, não pode pôr em contato com a pele. Pois não? Complexo B compra na farmácia sem receita? Compra sem receita. Qualquer polivitamínico que tenha uma carga de complexo B, um Centrum da vida, esses Polivite, tem vários aí que são complexos vitamínicos que eles até recomendam para a terceira idade, eles já têm uma carga extra de complexo B, então já é mais eficiente do que você não tomar. Para vocês médicos, tem alguma coisa assim mais natural que tem mostrado evidências de prevenir ou de... Porque a gente ouve muito inhame, né? A gente tem essas receitas assim passadas, né? De amigo para amigo, de vizinha. Tem alguma coisa assim que você possa compartilhar? Nessa questão, eu sou uma pecadora, porque eu estudo pouco essas coisas naturais, né? Então, o que se sabe é que o zinco, a vitamina C, são importantes para a imunidade. Então, mais uma vez, quem toma bastante suco de limão, de acerola, tem uma carga extra de vitamina C. Quem toma esses polivitaminos, mas como é que eu vou tomar zinco, né? Dificilmente você vai encontrar zinco na farmácia para tomar. Mas, mais uma vez, esse complexo Centrum tem algumas vitaminas que tem especificamente uma dose extra de zinco, tá? Brócolis tem bastante zinco, né? Brócolis é excelente, tem zinco, tem ácido fólico, tem várias vitaminas. Não, quantidade... Geralmente o corpo, ele elimina o excesso de vitamina, tá? Então, as hipervitaminoses que a gente chama, que são problemas, seria de vitamina A, que é muito difícil, a pessoa teria que tomar vitamina A injetável para chegar nessa dose, e até de vitamina D também, mas, mais uma vez, a pessoa tem que tomar injetável para ter essa sobredose. Você tomar um comprimido de vitamina D, por mais que seja aquele mais concentrado, não vai atingir carga de hipervitaminose,
que seja prejudicial. Tem alguma contraindicação desse complexo B? Quantas vezes posso dar para criança? Só uma coisa, eu acho que era bom você repetir no microfone a pergunta, porque talvez a gente não consiga pegar, tá. né? Depois do vídeo, quem vai assistir. Ok. Ela perguntou se tem uma dose, né, para o complexo B, principalmente para criança, mas não existe uma fórmula, tá? Por isso que o ideal é você, principalmente com criança, seguir a orientação do pediatra, tá? Eu estou dando complexo B para minha filha, mas foi a pediatra que prescreveu, não sou eu, tá? Porque a médica da minha filha é a pediatra, tá? Então, assim, se você quer dar complexo B para sua filha, o seu filho tem que chegar no pediatra e falar: olha, eu gostaria de complementar, fazer o complexo B para ela, o que você recomenda, né? Porque às vezes recomenda um tipo de complexo B que você não encontra na farmácia. Aí você vai ter que dar um outro tipo de complexo que tem outra concentração. Então não dá para eu falar, dá 5 gotas, entendeu? Tem que ser uma coisa mais direcionada. Tá? Para adulto é um pouco mais fácil porque existe o comprimido de complexo B, 1 por dia tá bom. Né? O uso da máscara é recomendável só para quem está infectado ou para quem não esteja? Olha, para quem vai fazer viagem de avião, eu recomendo que todos usem. Porque você não sabe se você tem e você vai passar para os outros, se o seu colega que está sentado do lado tem e ele pode passar para você, ou se a aeromoça que está vindo de outros voos pode passar para você quando perguntar: precisa de alguma coisa? Entendeu? Então, você precisa se proteger com a máscara. E o outro também tem que usar máscara para evitar passar. Mas, mais uma vez, não precisa ser essa coisa de tem que ser aquela máscara XYZ, porque existe agora, o mercado é cruel, né? A gente que trabalha com medicina, a gente sabe, uma caixa de máscara que custava R$5, com 100, a gente não encontra mais. Essa caixa custa R$35, mas em atacado, para gente que é PJ, que trabalha com isso. Para quem é o cidadão que chega lá na loja, quer uma caixa de máscara, vai cobrar 40, 50, 60, o preço que a pessoa for pagar, né? Então, eu já falei para várias pessoas, tenho divulgado, pode usar essa máscara de pano mesmo, né? Cada um pode fazer a sua até, né? Faz 10, né? Para você poder várias para trocar durante o dia. Você lava essas máscaras, se você usar durante o dia, lavar à noite e de manhã, você já está usando, tá? Então, até na clínica onde a gente trabalha, a gente tem feito isso porque não está vencendo mesmo usar máscara descartável. Eu queria que voltasse de novo na questão da vacina. Uhum. Né? Nós vamos já entrar em campanha. Sim. E é uma coisa assim, muita gente já sabe, muita gente, né? Mas a gente ainda ouve muita gente com resistência, né? Uhum. E com, até de explicar como age a vacina, porque associa, né? Pegar gripe logo depois da vacina, que a vacina não é boa. Sim. Né? Uhum. E o que fica mais forte, que a gente percebe, é essa mensagem. Não toma não, que a vacina vai te dar gripe, que vai ser pior. Sim. Né? E a gripe que eu pegava antes não era tão forte quando eu tomei a vacina. Uhum. Né? Então, acho que isso é muito importante para tratar, né? Sim. Vamos entender o contexto da vacina para gripe, né? A vacina para gripe, como eu falei, ela atinge 4 cepas do influenza. Cepas de gripe tem centenas, né? Então, você pode tomar a vacina da gripe e pegar a outra cepa? Pode, tá? Mas essas 4 que são contempladas pela vacina são as mais graves e as que, geralmente, quando uma pessoa imunossuprimida pega essa cepa, esse tipo do vírus, ela vai para a UTI. E da UTI, ela pode ter uma complicação e piorando cada vez mais, tá? Então, é recomendável que todo mundo que tenha acima de 60 anos tome a vacina da gripe para se proteger pelo menos dessas 4.
para evitar complicações dessas 4. Ai, mas eu tomei a vacina direitinho, fui parar na UTI e eu tive HX. Desculpa, né? A pessoa teve azar, né? É verdade, eu já vi casos assim, a pessoa virou para mim e falou, mas Érica, eu tomei a vacina, agora eu tô com HX. Então, a vacina não pega HX, né? Mas, pelo menos das outras, você se livrou, né? E a pessoa fala assim, nossa, mas depois que eu comecei a tomar a vacina da gripe, qualquer gripe que eu pego fica um horror, né? Mas isso é uma questão de referência, tá? Toda vez que você é chamado a atenção para alguma coisa, você olha mais para ela. Se alguém falar para você, nossa, você tem uma pintinha aqui, toda vez que você for para o espelho, você vai olhar para a pinta e falar, nossa, a senhora está crescendo, tá? Você nunca tinha visto a pinta, mas se alguém falar, toda vez ela vai estar crescendo, tá? Então, é uma questão de referência mesmo, tá? A pessoa às vezes pode não ter nem pegado gripe, ela pode ter pegado resfriado. Qual que é a diferença? A diferença é o vírus. O vírus do resfriado chama rinovírus, tá? É um vírus totalmente diferente, mas que causa os mesmos sintomas. Espirro, coriza, pode dar febre, pode dar dor no corpo. Leva a pneumonia? Raríssimo, tá? Rinovírus praticamente não leva a pneumonia. Mas uma pessoa que tem a imunidade comprometida pode chegar numa pneumonia, tá? Então, não posso garantir para vocês que vocês vão tomar a vacina da gripe e não pegar gripe. Isso não existe. Mas que vocês tomando a vacina da gripe, vocês vão se proteger dessas 4 que são perigosas, tá? Mais alguma? Isso em relação a qualquer vacina, tá? Fala, nossa, mas a pessoa tomou uma vacina para, não sei, para sarampo e depois ficou uma semana de cama. Pode acontecer, a pessoa ter uma reação à vacina, mas é uma coisa muito pontual em termos de população, entendeu? Já pensou, você pensa, eu posso proteger todo mundo aqui e uma pessoa passar mal uma semana da vacina, ou é melhor deixa todo mundo sem proteção e quem pegar, pegou, entendeu? Então, em termos de população, é assim que a gente tem que pensar, tá? Tem mais alguma dúvida? Então, sempre tenho a dúvida em relação ao que é o resfriado e o que é a gripe. Então, é difícil a gente falar sem fazer uma sorologia. Ninguém vai fazer sorologia, entendeu? Agora, as pessoas estão fazendo sorologia para tudo. Entrou no pronto-socorro espirrando e tossindo, vai ganhar uma sorologia. Então, nesses casos, vai ser identificado. Esse teve gripe de HX, esse teve rinovírus, esse não era nem gripe, era uma reação era um quadro alérgico, entendeu? Então, assim, pessoa tossindo, gripada, nariz escorrendo, pode ser muita coisa, tá? Febre, dor no corpo, muita coisa. Rinite alérgica, né? A minha amiga teve esse problema, ela com rinite, ela foi praticamente expulsa da loja porque ela entrou espirrando. A segurança falou, a senhora não pode entrar aqui. Eu falei, moça, eu vim comprar. Ela falou, não. Pneumonia. Tem vacinas, né? Então, pneumonia existe? Sim. A pneumonia é uma infecção do pulmão por bactéria, tá? Então, não é o vírus. É uma bactéria se aproveitando do comprometimento do pulmão como um todo para infectar esse pulmão. Então, a vacina para pneumonia tem, que é a pneumocócica, tá? Eu acho que tem umas 3 tipos de vacina e são direcionadas geralmente para populações extremas mesmo. Bebê, meses, 1 ano, e imunocomprometidos de questão pulmonar. Então é aquele DPLC grave, DPLC é aquele que tem enfisema, que tem bronquite já grave, geralmente por causa de cigarro, né? Então ele tem um pulmão comprometido e ele tem facilidade sim de pegar pneumonia, então ele merece tomar a vacina para pneumonia. Tem no serviço público? Não, tem que pagar. Essa vacina, ela é para contaminação bacteriana? Para bactéria. Mas, então quer dizer que não viral? Não vai proteger do...
Não adianta chegar na loja não, né? No centro de imunização, onde tem a vacina, e falar, eu quero tomar todas as vacinas, para não pegar nada, né? Então, assim, o espectro de vacinas é aqui, o espectro de doença, ó, gira. Fungo? Tem, tá? Tem vacina para fungo chamado Cândida, tá? E para um outro fungo lá, o criptococo, que é comum em HIV. E também existe aquela pneumonia viral, né? Que Sim. ela é assintomática, a pessoa só tosse, ela não tem febre e quando você vai ver, ela geralmente dá em adolescente. A minha menina pegou. Sim, então, existe o que a gente chama de pneumonias atípicas, tá? Então, uma pneumonia clássica é a pessoa, ela fica mal rapidamente, então hoje ela começa a tossir, amanhã já tem febre, no outro dia ela já está passando mal, com falta de ar, tem que ir para o pronto-socorro, às vezes precisa de oxigênio. Então isso é uma pneumonia clássica. E aí existem as pneumonias atípicas. A pessoa tosse, mal-estar, não melhora, toma xarope, toma antibiótico, não melhora. Depois de 2 meses faz um raio-x e tem um tipo de imagem que identifica se é, por exemplo, um quadro viral, que é difícil durar tanto tempo, ou se é uma bactéria atípica, que é o que a gente toma, o Claricide, que é um antibiótico assim, só reservado para essa pneumonia, tá? Mais alguma? Uma pessoa que faz atividade física, é atleta, ele está mais imune a essas doenças ou não? Olha, a pessoa que faz atividade física, geralmente é uma pessoa que se cuida mais, né? Ela se alimenta melhor, ou seja, tem mais acesso a vitaminas, ela tem mais resistência como um todo. Então, se ela pegar uma gripe que um sedentário fica de cama, essa pessoa que já tem atividade física, etc., ela pode pegar a mesma gripe e não se sentir tão mal, tá? Então, uma pessoa que tem bastante atividade, ela é uma pessoa que tem uma resistência imunológica maior. Banho frio é uma questão meio de lenda também, não se sabe, né? Tem gente que fala para tomar banho frio todo dia. Gente, metade das pessoas que tomam banho frio todo dia vai pegar pneumonia, né? Porque, mas o frio dá pneumonia? Não é o frio que dá pneumonia. O frio, ele faz o quê? O frio, o pulmão, as vias aéreas, ela tem uns negócios que chama cílios, como se fossem pelos, mas são cílios que mandam sempre as secreções, o que é de ruim para fora. O frio, ele dá uma congelada nesses cílios. Então, a secreção que deveria sempre ir para fora, se você expõe ela sempre ao frio, é uma tendência desses cílios se moverem menos, né? Mas, mais uma vez, é uma questão individual. A pessoa sempre tomou banho gelado e nunca teve problema, continua tomando, não tem problema. Com relação a esse número que você apresentou, de que essas pessoas que morreram ou que foram infectadas, qual que é a relação? Eu não me lembro agora a proporção em percentual. Não, você falou de quem morreu do influenza nessas 3.000. Não. Isso aqui é um quadro só do coronavírus, tá? Então, em março, quando foi o pico de diagnóstico, a gente tinha 80 mil casos de coronavírus. Desses 80 mil, 53 já estavam em recuperação. Eles não tinham mais problemas por causa da doença. 23 mil estavam em tratamento, tomando oxigênio, estavam em hospital, alguma coisa assim. E desses 80 mil, 3 mil morreram. Ou seja, quase 3%. Né? Sim, quase. Nem 3%. Mas dentre os que a gente identificou que é coronavírus, será que quantos que a gente não identificou? Foram mais 20 mil, mais 30, mais 80? A gente não sabe quantos que a gente não identificou que teve o coronavírus, tá? Então, ainda é uma coisa que... Com relação a essa mutação genética que o vírus vem sofrendo com o tempo, já são praticamente 3 meses. 3 meses, Uhum. né? Será que ele já sofreu o clima que pode estar melhorando no local?
Assim, Então, isso é uma questão bem difícil. Os infectologistas, eles acham que realmente o coronavírus vem perdendo força já, né? É muito comum uma doença viral, ela perder força depois de 2, 3 meses. Mas o coronavírus, ele já está perdendo força. Não se sabe se porque está identificando mais coronavírus, então... Não sei se vocês entenderam a proporção. Quanto mais pessoas eu sei que tem coronavírus, o número de pessoas que morreu, eu sempre vou saber quem morreu por coronavírus, né? Agora, o número de pessoas doentes pelo coronavírus, cada vez mais você vai sabendo melhor quem teve o coronavírus, né? Então, essa proporção é que está aumentando, né? Essa diferença. Pessoas que você dá identificando que estão doentes, né? Pessoas que antes achavam que era uma gripe e ficavam em casa, e era corona. Agora, todo mundo que acha que tem gripe vai para o hospital. E aí a gente descobre que metade não é coronavírus. E a outra metade fica esperando o exame ficar pronto. Os prefeitos, geralmente, na chegada, eles estão fazendo um monitoramento de febre, tudo, as companhias marítimas também, Sim. que é pior porque eles aglomeram 5, 4 pessoas, e que ficam todas 3 dias, confinadas, uma semana no mesmo ambiente, ar-condicionado, né? Porque o navio, realmente, eu acho que precisa dessa quarentena, dessa precaução de não aportar, porque a maioria da população do navio são pessoas mais idosas, que gostam de cruzeiro. É verdade. E tem a resistência menor que está no quadro de risco, né? Então, assim, com relação a isso, essa quarentena eu acho para o navio bem aplicado. Bem indicado. É uma forma de prevenção mesmo. Você vai entrar no navio com 5.000, mesmo que você tenha você vai sair de lá provavelmente contaminado, são pessoas de vários países, não é só a tripulação. Né? Agora, com relação ao avião, é menos tempo. No Japão são 24 horas que você está mais ou menos 30, no voo, né? E você está ali dentro do ar-condicionado e tal, e que você pode fazer a proteção. Mas assim, você acha que chegando no Japão vai ter essa quarentena? Não, o que o Japão faz só um parênteses a respeito do ar-condicionado do avião. O ar-condicionado do avião, ele funciona mais ou menos assim. O ar vai para a turbina, como se ele passasse pela turbina quente e ele volta resfriado. Então, a chance de um vírus sobreviver nesse ar é muito baixa, tá? Mas, por outro lado, existe o fator confinamento. Você está confinado, tá? Então, assim, o ar do avião não é um ar muito... É pior o ar aqui nessa sala do que no avião, tá? Agora, a quarentena, o Japão, eles têm tecnologias que a gente não tem, tá? Você vai passar por um corredor, você nem sabe se você está passando por um detector de temperatura, tá? Entendeu? Você está passando ali. Ninguém vai chegar assim, dá licença, pôr um termômetro na testa. Não, você está passando no corredor e eles já estão vendo. Esse aqui está com 36, opa, 38, vamos pegar esse aqui, entendeu? Então, não tem como você falar, não vou deixar medir. Recomendação de térmico antes de viajar. Mas também não... Porque é mais cara, né? É, mais caro. Mas um antitérmico comum não segura uma febre de verdade. Não, né? Tá. Mais alguma? Oi. Por conta do tempo, gente. Não gosto de fazer esse papel cruel, mas a última pode ser? Ou tem alguém querendo fazer muito outra pergunta depois? Não, assim, a última. Na verdade, eu posso emitir só uma opinião? Sim. Assim, eu acho muito importante a gente ver essas questões biológicas, né? Que tem o coronavírus. Eu acho que a gente precisa continuar nessa questão de prevenção, da higiene das mãos, do uso de máscaras. Mas eu acho que a melhor prevenção nós comunicanos é nós mantermos o nosso espírito, como o Yasama falou, né? Porque a elevação do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente vive e as nossas ações é o que vai fazer com que a vibração fique mais alta
e não permita que esse tipo de doença entre no nosso corpo. Então, assim, a primeira prevenção é o nosso espírito, né? E se a gente manter o nosso espírito com calor humano, aquecido, né? Cheio de amor, gratidão, é uma forma que é assim, porque nós somos seres humanos e nós temos uma alma, né? Ganhamos de empréstimo um corpo humano. E tudo em nós formos ver, nós somos energia. Então, a energia é assim, ela tem uma vibração. E essa vibração, ela vai de acordo com a sintonia. Então, por exemplo, uma estação de rádio, a gente vai, se você colocar 89,1, você vai pegar o que está emanando a FM 89,1. E eu não consigo pegar o que a 107,3 está fazendo. Então, é questão de vibração. A doença, o coronavírus, é uma vibração também. Então, se a gente tiver uma elevação das nossas vibrações, do que a gente sente, a nossa alma, o coronavírus não vai conseguir entrar, porque nós vamos estar em outro tipo de vibração. Era só isso que eu gostaria de emitir como opinião. Eu acho que a questão espiritual é a principal, né? Mas realmente uma coisa que quando surgiu essa questão do Odibagaira a respeito do coronavírus, eu tinha certeza que a maior parte não ia desistir, né? Porque a pessoa já fez como se fala, uma determinação espiritual, já teve todo um planejamento, não iam desistir. Então, realmente eu procurei um fundamento para que isso não fosse só uma questão de fé, né? É uma questão de fé, mas existem maneiras de vocês se defenderem também, né? Dá uma ajudinha, né? Certo? Porque às vezes a pessoa, ela tem toda essa questão espiritual, mas ela está debilitada, no grupo de risco, e ela pode contaminar com toda a vibração que ela tiver, se ela for mais velha, tiver problema pulmonar, tiver um enfisema ou coisa desse tipo, ela está no grupo de risco, né? Eu acho que tem que também saber dosar isso. Sim. Tem toda a parte espiritual, mas o corpo parece também e depende da vontade de Deus, não só da nossa. Sim. Acho que é isso, né? Vamos encerrar, né? Muito obrigada a todos. Obrigada. Bom, primeiro, né, a gente precisa destacar o quanto foi importante, né, e pertinente a presença do Caixosan de Campinas, né, do Sr. Roberto Seu, e agora esses esclarecimentos dados pela Érica, que também é uma profissional de saúde, né, porque assim, teve esse fechamento, né, da Kaori, muito, muito importante, né, a contribuição também de vocês, desculpa, eu não sei o seu nome, Janete, né, da própria doutora Érica, porque o que a gente percebe, especialmente, né, em relação aos idosos, né, valores às vezes muito duros, muito radicais, né, e é uma população que mais precisa de cuidados, né, e tem essa questão que é mesmo, que cabe a gente, né, cabe a cada um de nós irmos buscar informação, buscar formas de prevenir, formas de proteger, isso é fato, né? Isso é fato, né? A gente não pode abrir mão disso. E graças a Deus nós temos, né, uma referência que é o caminho da Tenrikyo, né? Então isso é uma outra coisa que eu tenho certeza que vai nos diferenciar no momento em que a gente estiver numa sala de espera ou num hospital, né, aguardando um atendimento, ou a forma como a gente vai entender, né, uma doença, um sofrimento, né? Isso, sem dúvida alguma, é graças a esse caminho que a gente tem, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, uns dias atrás, eu, né, estava num local, né, de atendimento médico e cheguei acompanhada de mais 2 pessoas
E naquele momento eu ouvi, né, uma família comentando, passou a falar sobre o coronavírus, porque eles nos viram saindo do elevador e logo, né, quer dizer, hoje, tudo bem que a população chinesa talvez seja mais, né, agora coreana e tal, mas somos todos orientais, né, e se já antes, já todo mundo falava, é tudo igual, agora, mais ainda, tem o olho puxado, né, é risco de coronavírus, e começaram a falar, mas assim, não foi, né, uma fala assim agressiva, porque na hora, o que eu pensei? Primeiro, a gente se sente um pouco vitimizada e um pouco constrangimento, né? Não vou falar bullying, mas pensei, né, nas pessoas que durante vários anos, né, desde lá, sofrem preconceito, né, por conta de uma cor da pele, né? Aí eu pensei, falei, eu nunca tinha me sentido no lugar dessas pessoas, né? E pensei, olha, isto é uma coisa que a gente precisa pensar, precisa pôr nesse pacote. E é aí que a gente vem, né, na fala da Kaori, nessa última fala, né, que a doutora Érica deixa aqui também, que é uma questão também de espiritualidade, de fé, de religiosidade, né? Que é qual é a intenção de Deus Parens. E é exatamente, é o título da capa do Jornal Tende desse mês. Então, leiam para vocês primeiro, depois compartilhem isso, né? Porque eu tenho certeza que quem pegar esse jornal vai conseguir fazer reflexões que talvez até então não tenha feito, né? Porque vírus, doenças, é um problema desde que não seja dentro da nossa casa. Ah lá, tá acontecendo, é dengue, fulano tá com câncer, não sei o que, tá com, né, isso, aquilo, desde que não seja. Agora, a partir do momento que ela entra para dentro da nossa casa, é sim, né? É uma coisa a ser pensada. Então, essa parte é nossa, é muito íntima nossa, né? Qual está sendo a intenção de Deus Parens, né, em relação a toda essa, né, que a gente fala, essa confusão, esse monte de coisa que vem acontecendo, né? E o que eu posso fazer diante disso, né? Porque assim, isso é uma coisa que até um determinado ponto eu tenho controle, eu posso me proteger, eu posso buscar prevenção, né? Mas tem uma parte que foge ao nosso controle, né? Que foge ao nosso controle. E aí eu tenho que pensar, tá, diante disso, então, o que eu posso fazer de melhor, né? Eu, Gina, eu, Janete, eu, Érica, eu, né? E é aquilo que eu sempre acredito, né? É o primeiro passo. Qual é? Né? Aquele passo que está perto, que é possível de se fazer, que é possível de eu mudar, que é uma palavra de ajuda a alguém, né? Um bom dia que eu desejo às pessoas, querendo que essa pessoa de fato tenha um bom dia, né? Então, essa energia, essa sintonia, começa a mudar, né? Começa a mudar as atitudes, né? Os nossos comportamentos, a forma como a gente vê cada problema, né? E a partir daí toma atitude, não fiquem às vezes sofrendo, porque a gente pensa às vezes que a nossa decisão ou a nossa mudança de comportamento não é o suficiente para a gente receber a salvação, para a gente, né, no tempo que a gente quer. A gente sempre fica com isso, mas é o começo, né? É aquilo que eu posso naquele momento, né? E eu tenho que sentir gratidão por isso. Eu tenho que ver que aquilo tem valor, sim, né? Porque senão eu fico uma vida inteira também achando que eu não estou correspondendo, que eu não estou fazendo a coisa certa, que alguém da minha família não colabora comigo, porque por isso também que eu também não sou feliz, porque meu marido também não pensa a mesma coisa que eu, né? Mas aí isso
acaba indo para o lado contrário, né? E na verdade a gente precisa acreditar, olha, e a sinceridade, né? Deus, hoje é isso que eu posso. Eu sei que talvez você esteja esperando isso, mas hoje eu posso isso. Eu vou chegar lá, né? Mas eu vou começar por aqui, que vai crescendo e eu vou atingir lá, né? Mas a gente tem que começar e a gente tem que mudar, né? Pequenas coisas dentro de casa, com o vizinho, com alguém que a gente encontra na rua, né? E fazer com que outras pessoas acreditem que a mudança pode sim, que isso aqui a gente pode zerar, que a gente pode não enfrentar esse problema, né, o ano que vem ou outras coisas. A gente tem que acreditar que um lixo que eu não descarto na rua pode sim evitar, né, uma dengue, pode. Então é isso que a gente precisa sempre, né, sair daqui com esse pensamento, que é a partir de pequenas coisas que isso aí vai disseminando, né, e vai, né, e quando a gente menos espera, né, a gente tem pessoas também fazendo isso e isso se torna grande, né? Essas lojas de R$1, elas ficam ricas por quê? Porque só ganham, né? Porque é multiplicado por 1 milhão de itens que eles vendem ao final do dia, né? Por isso que é possível sobreviver vendendo coisas às vezes 50 centavos, né? Então e é possível a gente de repente um dia realizar um sonho de fazer o regresso à Diba, começando com uma poupança de R$10 e depois de 20, não é, gente? Então é essa questão que eu queria. Então muito obrigada, né, Érica. O Kaito-san, que já não está mais aqui conosco, mas eu acho assim que caiu como uma luva, né, essa programação de hoje, e é muito bom a gente poder conversar com alguém profissional da saúde dessa forma assim, né, tão gostosa, sem receio, podendo tirar as nossas dúvidas e sendo esclarecidos assim de uma forma muito tranquila, muito, né, esclarecedora e que a gente realmente possa, tá? Então, tomem a vacina da gripe, tá bom? Vamos tomar a vacina e todas as outras, né? Façam a campanha para os seus filhos, seus netos, né? Não deixarem de dar as vacinas, porque, né, é uma coisa assim, é fake news que eles falam, né? São notícias assim falsas que não têm fundamentação e na dúvida sempre procurem uma orientação, né, de um médico, de algum profissional da saúde. Tá? Façam isso antes de tomar qualquer atitude e antes de tornar aquilo uma verdade para vocês. Bom, tenhamos um feliz mês, um feliz Dia das Mulheres, né? Hoje, exatamente hoje, vamos fazer a reverência e nos dar um abraço, né? Para que podemos sair daqui bastante otimistas, bastante confiantes, tá bom? E até o mês de abril.